a gente não perder o hábito. Boa noite novamente, para que ela seja excelente. Que o Mestre Jesus nos abençoe e nos permita manter as nossas mentes e os nossos corações abertos para os seus ensinamentos, né? Que não nos deixe cair nas nossas tentações e que a gente consiga efetivamente experimentar seu evangelho. Quando o Simval me mandou o título, eu pensei que eu ainda não aprendi o suficiente, porque é um tema muito recorrente. Recentemente eu falei de paciência, e agora eu venho falar na tarefa da paz. Então, vamos nós, mais uma vez, para a gente tentar internalizar de fato, e mais do que isso, exercitar o ensinamento do Cristo. Bom, esse é o capítulo 46, né? E ele tem o título Na Tarefa da Paz. E aí, Emmanuel vai tecer todo um comentário acerca de um trecho bem pequenininho do Evangelho, mas que é de extrema complexidade, que diz: a minha paz vos dou. E aí eu fui entender qual foi o contexto que Jesus trouxe essa afirmativa para os seus discípulos e, portanto, um ensinamento também para todos nós. É no capítulo que ele fala sobre ser o caminho e a verdade e a vida. Então, quando eu comecei lendo o título do trecho do capítulo em que está inserida essa frase de Jesus, eu entendi que era um capítulo extremamente desafiador, porque ali ele dizia para os seus discípulos, entre outras coisas, que o caminho para encontrar a morada do Pai, que ele está preparando para seus discípulos, é ele próprio. Quando questionado, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ele diz, né, ele fala sobre isso num contexto cuja introdução é ainda mais intensa, se a gente pode utilizar esse termo. Porque ele começa o capítulo dizendo: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Então, Jesus já começa o capítulo falando sobre fé. E dizendo que o caminho para a gente encontrar essa fé é Ele. E aí, nesse contexto de tantos ensinamentos, de muita complexidade e extremamente desafiadores para os discípulos daquela época, imagine para todos nós, nas nossas experiências encarnadas. E aí, o trecho que ele vai falar sobre isso, eu vos dou a paz, a minha paz vos dou, ele começa dizendo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vos dou como o mundo dá. E aí, por que Jesus deixou tão claro que a paz que ele estava trazendo não era aquela que os discípulos conheciam, e não é essa que nós, quando pensamos em paz, pensamos nos dias de hoje? Porque quando a gente pensa em paz, a gente pensa nas grandes coisas, né? A gente olha para o mundo e diz assim: mas eu não sou um grande líder para pôr fim a uma guerra, mas eu não sou alguém em condição de promover grandes transformações no mundo que garantam essa paz que a gente supõe que seja ideal. Mas Jesus deixou muito claro que ele não veio trazer, não era desta paz que ele se referiu. Ele diz: a minha paz vos dou, e não vos dou
e não vos dou a do mundo, a que o mundo dá. E esse é o primeiro ponto que me chama muito a atenção, porque qual é a paz que a gente imagina para o mundo, ou que o mundo pode nos oferecer? Né? Quando a gente abre um jornal, quando a gente observa ao nosso redor, a gente fica se perguntando como conseguir essa paz, né? As nações estão em guerra, as pessoas não se respeitam, é muito crime, né? A gente abre o jornal e se assusta com o que a gente vê. Mas o tempo todo a gente está procurando essa paz no mundo, nas outras pessoas, nas coisas ao nosso redor. A gente, quando pensa em paz, a gente pensa num ambiente exterior de paz, né? Eu preciso estar num ambiente que me traga esta sensação de tranquilidade, de quietude. Mas não é disso que Jesus nos fala. E aí eu fiquei pensando se em algum momento da sua experiência, da sua jornada, sobretudo naqueles momentos mais difíceis, onde tudo ao redor parecia fora de ordem, se ainda assim Jesus estava em paz. Porque quando ele nos diz que ele não vai nos dar a paz do mundo, mas que ele vai dar a dele, porque se trata de uma paz diferente, de um conceito completamente novo. E se ele vivenciou, porque a gente acredita nisso, a gente não consegue conceber, ou a gente não pode conceber, o Mestre Jesus sofrendo de inquietações, sejam elas de qual ordem for. Se a gente concebe esse Mestre, que é o exemplo desta paz, como ele próprio disse, o caminho e a verdade e a vida, dentro daquela realidade que ele vivenciou, de guerra, de morte, de dor, de sofrimento, né? De perseguição. Então, que paz é essa? Onde é que está essa paz experimentada pelo Cristo em um contexto adverso, para que a gente consiga entender onde procurar a paz para experienciar a nossa vivência aqui nesse contexto adverso? Porque quando a gente imagina que não é capaz de promover esta paz que a gente deseja para o mundo, a gente está completamente equivocado dentro desse contexto de paz que o Mestre nos traz. Mas vamos ao texto de Emmanuel, porque ele vai nos trazendo, claro, muito mais questões a serem refletidas. Todos ambicionam a paz, raros ajudam-na. Que fazes por sustentá-la? E aí Emmanuel nos pergunta, você quer paz? O que você está fazendo para ela, né? Para que ela aconteça? Qual é o seu comportamento, qual é a sua atitude para que a paz efetivamente se estabeleça? Recorda que a segurança dos aparelhos mais delicados depende quase sempre de parafusos pequeninos ou de juntas inexcedivelmente singelas. O que Emmanuel quer dizer com isso? Ele está chamando a atenção para uma coisa muito importante e é o início do raciocínio que ele vai construir. Ele está dizendo que nós não precisamos acabar com a guerra na Ucrânia para promovermos a paz. Ele está dizendo que o que movimenta este grande planeta são as nossas atitudes diárias e pequenas diante daquilo que o mundo espera de nós neste processo de encarnação que nós nos encontramos. Então, ele pede que a gente fique atento não ao macro, mas ao micro, né? Como é que eu me relaciono com as pessoas de maneira a promover esse ambiente de paz? Como é que eu me relaciono comigo mesma a promover esse ambiente de paz? Porque esse ambiente de paz não é o lugar onde eu estou. Esse ambiente, se não, se assim fosse, a gente poderia viajar, né?
e deixar as nossas tribulações em um lugar específico e para outro, e simplesmente viraríamos a chave e tudo estaria às mil maravilhas. Isso não acontece. Por quê? Porque se nós estamos inquietos, se nós não estamos nos sentindo em paz, onde quer que nós estejamos, este sentimento vai nos acompanhar. E aí, é preciso que a gente entenda que se a gente leva a paz junto com a gente, ela não está nos lugares nem nas coisas. Ela está dentro de nós. Mas Emmanuel continua. Não haverá tranquilidade no mundo sem que as nações pratiquem a tolerância e a fraternidade. Quem são as nações? Quando ele fala de nações, quando a gente pensa no Brasil, o que é o Brasil? O que é esse nosso país? Esse nosso país é um conjunto de espíritos que somos nós, que estamos aqui encarnados. Então, quando a gente fala de tolerância nas nações, a gente está falando das pessoas, dos espíritos, estamos falando de nós. E aí ele continua dizendo: e se a nação é o conjunto de cidades, a cidade é um agrupamento de lares, tanto quanto o lar é um ninho de corações. Perceba que Emmanuel sai do macro para aquele conceito exterior de paz e termina nos nossos corações, naquilo que nos toca e nos inquieta. Porque o movimento não é do mundo para os nossos corações. O movimento é dos nossos corações para o mundo. E aí, é duro, inquietante, compreender que o mundo vive é responsabilidade nossa. É resultado da nossa incapacidade de viver essa experiência que o Mestre nos convida. Então, quando a gente fala que nós queremos paz, a primeira pergunta a ser feita é: eu tenho esta paz que o Cristo me deu? Eu cultivo esta paz que o Cristo me deu? Porque certamente, se a gente consegue exercitar essa experiência de paz que o Cristo oferece, independente das tribulações exteriores, nós a manteremos. E aí Emmanuel continua. A harmonia da vida começará desse modo no íntimo das nossas próprias almas, ou toda harmonia aparente na paisagem humana será sempre simples jogo de inércia. E eu grifei jogo de inércia porque eu achei muito interessante. Às vezes, eu fui procurar o conceito de paz para que a gente pudesse construir esse pensamento. E paz fala de tranquilidade, de calma, de ausência de perturbação, de agitação. E na nossa ignorância, a gente pode confundir isso com paralisia, com ficar quieto. Isso não é paz. Paz é trabalho. Paz é justamente o contrário dessa aparente quietude, né? Chegar em casa, deitar no nosso sofá e contemplar a vida, estando cheio de tudo aquilo que nos inquieta, não é paz. Não é paz, porque a paz não está no lugar, a paz não está no silêncio. A paz está em cada um de nós. E aí ele continua. Comecemos, pois, a sublime edificação no âmago de nós mesmos. E eu fiquei me perguntando como que funciona esse exercício de paz, né? Como é que a gente começa no âmago de nós mesmos esse processo? E aí eu voltei para o capítulo que eu sou o caminho, a verdade e a vida. É claro, mas não é simples, porque se fosse simples, nós não estaríamos aqui diariamente ouvindo sobre o ensinamento do Mestre. Mas não tem outro caminho.
Não é possível ter paz sem ser tolerante, sem ser benevolente, sem ter empatia pelo próximo, sem perdoar o outro e a nós mesmos. Simplesmente não é possível. Não é possível se encher da paz do Cristo se a gente não é capaz de se esvaziar dos nossos vícios. E este é o caminho que o Mestre nos propõe. É um exercício e talvez inicialmente ele precise ser racionalizado, no sentido de que identificamos aquilo que nos inquieta e vamos trabalhar naquilo que nos inquieta. Não porque a gente gosta, acha bacana ou fica confortável, mas porque a gente entende que é preciso modificar isso que nos inquieta, para que a gente consiga alcançar essa proposta que o Mestre nos traz. E Emmanuel continua: não transmitas o alarme da crítica, nem estendas o fogo da crueldade. Sival falou aqui essa semana sobre murmurações, sobre essa nossa prática equivocada de falar coisas sobre as outras pessoas que não vão trazer, de maneira alguma, uma eficiência no sentido de nos melhorar ou melhorar o outro, né? A gente cai naquela discussão vazia, aquela crítica pela crítica, aquele comentário que tem apenas o objetivo, às vezes, de amaciar o nosso ego, porque certamente a gente está se sentindo em uma condição melhor do que o outro, por isso a gente se sente na condição de apontar esse ou aquele erro. E quando ele fala sobre isso, e aí a gente pensa, o que eu posso fazer? Vamos para o exercício diário. A gente começa um diálogo e aí percebe que a gente está falando o que não deve. Vamos respirar fundo e mudar o rumo. Ai, mas eu ainda penso, eu ainda sinto. Mas a gente não age mais. Porque isso é um exercício. E aí, dali um mês, 2, 3, você não está agindo, você vai começar a entender que essa prática, esse vício, ele não precisa existir conosco, não precisa coexistir nas nossas relações. E aí vai chegar um momento em que a gente não vai mais nem pensar no comportamento alheio dentro dessa perspectiva de uma crítica vazia. Porque percebamos, a paz não é a inércia, paz é trabalho. E quando eu falo sobre isso, mas a gente não pode mais observar o que está equivocado no mundo, pode e deve. Porque perceber que estar equivocado é importante, porque imagine, há alguns anos, coisas absurdas aconteciam e a gente achava que era normal. Então, se a gente já percebe que aquilo é um equívoco, que aquilo é um erro, fantástico. Mas a gente precisa questionar o equívoco e o erro, não as pessoas. As pessoas provavelmente estão precisando de oração e ajuda para deixarem de agir desta ou daquela maneira. Assim como nós também precisamos. Porque a gente não pode perder de vista, se nós estamos aqui coexistindo com essas pessoas e nos relacionando e vivenciando experiências similares, é porque temos algo em comum. E muito provavelmente, é o nosso grau evolutivo. Estamos todos mais ou menos neste processo. Então, ter isso em mente nos fortalece a necessidade de manter esse exercício, de começarmos, pelo menos, a observar as nossas atitudes equivocadas e tentar retroagir com elas. Ou, pelo menos, dizer assim, não quero falar sobre isso, não. Né? Se você não tem condição de ver determinada notícia e não emitir naquela notícia uma energia que vai lhe inquietar e inquietar o outro, não veja. Né? Se retire, vai ler um bom livro, pega o evangelho para abrir. Eu estou fugindo? Não, não estamos fugindo. Estamos utilizando as ferramentas que nos são possíveis naquele momento para enxergarmos as situações
e não nos comprometermos com elas, no sentido de nos prejudicarmos e prejudicarmos o contexto. O que é que eu quero dizer com isso, gente? Eu vou voltar aos nossos jornais, porque os nossos noticiários são sempre muito dramáticos. E essa semana aconteceu algo terrível, né? E eu estava numa sala com outras pessoas assistindo a esse episódio pela televisão. E o que eu ouvia, né, de todo mundo que acompanhava aquele processo, era mais ou menos a mesma coisa. E aí eu fiquei me perguntando, a situação foi muito ruim, foi muito traumática, mas tudo aquilo que a gente estava emanando para aquela pessoa que a gente achava e considerava o algoz, em qualquer outra circunstância, seria tão dramático e tão ruim quanto. Mas aí a gente se sente no direito de dizer que, como ele não é uma pessoa que a gente considera, ele merece que algo de ruim aconteça. E por que eu estou trazendo isso? Porque isso mexeu comigo muito durante a semana. Porque não é fácil. Não é fácil observar determinados comportamentos que nós hoje questionamos e não se sensibilizar, não emitir energia, isso não mexer conosco de alguma forma. E aí eu disse, poxa, eu não vou assistir. Eu não vou mais acompanhar essa rotina dessa forma, porque eu não me sinto capaz de me manter em equilíbrio com esse tipo de notícia, com esse tipo de informação. Obviamente, que outras tantas situações não nos é permitido simplesmente dizer que não vai ver. Obviamente, outras tantas situações nos são impostas por necessidade nossa de vivenciarmos essas experiências. E isso vai exigir de cada um de nós um comportamento ainda mais transformador, se é que a gente pode utilizar essa palavra. Mas vamos voltar aqui para Emmanuel. Eu trouxe essa referência porque ele diz: nem estendas o fogo da crueldade. Às vezes a gente toca a lenha lá no fogo da crueldade. Porque a gente, às vezes, não questiona o ato ou a atitude. A gente condena as pessoas. Não se deve condenar as pessoas, Thalita. Nós não, os juízes e a lei. E, com certeza, a lei divina. O que nos cabe nesse processo é não nos tornarmos instrumento da violência. Não corroborarmos com essa violência. Não emanarmos para o universo essa energia que coloca o nosso planeta nesta condição de ainda haver guerra na Ucrânia, de ainda haver guerra em outros países, de ainda haver guerra dentro de casa. Né? A gente está falando aqui da guerra que a gente pega em armas e mata o outro, mas existem muitas maneiras de ferir o outro que não precisa de arma. E às vezes a gente está guerreando com a gente mesmo e com o próximo mais próximo dentro de casa. E o que é pior, não é o bom combate. Né? Porque se for o bom combate, e qual é o bom combate? O bom combate é aquele vivenciado, experienciado no exemplo do Cristo. E aí Emmanuel continua. Inicia o teu apostolado de paz, calando a inquietação no campo do próprio ser. Onde surjam razões de queixas, ser a cooperação que restaura o equilíbrio. Onde medrem espinhos de sofrimento, ser a consolação que refaz a esperança. Ele nos propõe interromper o processo. Não ser mais um a emitir aquela energia e a continuar naquela frequência. Mudar a sintonia do rádio. Isso é fácil? Não. De forma alguma isso é fácil. Mas isso é necessário,
Porque senão a paz que a gente procura, a gente não vai encontrar. Outro dia alguém me falou assim, eu vou morar em tal lugar porque lá não tem violência. Aí eu fiquei pensando, eu disse, talvez o IDH deste lugar realmente seja fantástico, né? Índice de criminalidade e outras coisas mais. Mas e nós, né? Intimamente, o que é que a gente deseja para o outro, almeja para o outro? Porque embora o ambiente esteja em aparente calmaria, o que é que a gente considera violência? Violência é você agredir, é você roubar, é você matar? Ou a violência talvez seja você não querer para o outro aquilo de bom que você deseja para você, né? Você não ser capaz de estender a mão para o outro e auxiliar num momento de fragilidade. E aí a gente precisa refletir sobre isso, porque senão a gente vai rodar o mundo inteiro, vai morar na Lua e não vai encontrar essa paz que a gente busca. E oferecida pelo Cristo, mas infelizmente ainda não cultivada por cada um de nós. E ele continua dizendo: detente na tolerância divina e renova para todas as criaturas de teu círculo as oportunidades do bem. E aí eu me lembrei de uma passagem do Evangelho que foi tema também de uma fala minha, porque, como eu disse, esse tema sobre a paz, a paciência, esse equilíbrio, ele é muito recorrente para mim. Eu acho que eu tenho essa necessidade de estar o tempo todo falando sobre isso. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque possuirão a terra e serão chamados filhos de Deus. Esse tema é tão caro, é tão importante, que ele está no mesmo capítulo em que Jesus nos disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ele é uma bem-aventurança. E a gente precisa entender isso, porque senão a gente não começa a mudança que a gente quer ver no mundo. E a mudança que a gente quer ver no mundo, isso com certeza todo mundo já ouviu, começa nós mesmos. Se a gente não é capaz de ter uma atitude diferente daquilo que a gente questiona, a gente não está ainda no caminho certo. Se eu questiono o equívoco, eu não posso desejar esse equívoco para quem quer que seja. E a gente precisa refletir sobre isso. Reafirmar o compromisso de servir, silenciando sempre onde não possas agir em socorro do próximo. Essa coisa do silenciar é difícil, né? É difícil porque a gente é orgulhoso, a gente quer ter a última palavra. E, de preferência, uma última palavra que dê uma rasteira na pessoa e deixe ela prostrada. Então, é muito difícil esse exercício. E, às vezes, essas palavras vazias, elas podem ter esse efeito, né? Dessa violência que a gente critica no mundo. A gente não está pegando uma arma, mas a nossa palavra pode se tornar para o outro um grande nascedor de dor, de sofrimento, de inquietação. E o que é pior, às vezes a gente faz isso intencionalmente. A gente quer mais do que o outro senta. A gente diz porque a gente sabe que é naquele ponto que vai tocar mais intimamente o outro. E aí ele fala do silêncio, o poder do silêncio. É preciso saber a hora de falar, a hora de calar e a hora de agir. Silenciar é muito difícil, mas também é necessário. Porque, às vezes, não dizer diz muito mais. Às vezes, calar e sair já é uma resposta suficiente para que o outro diga: opa, esse silêncio gritou ao meu ouvido. Por quê? Porque a gente mudou a sintonia. A gente saiu daquele burburinho da gritaria, da inquietação. Um fala, o outro responde, o outro fala mais alto, e o outro responde mais alto, e silenciou. Quantas vezes nós já não passamos por situações assim? Aquela discussão, de repente, alguém tem esse start e silencia.
aquele vazio, aquele silêncio, em boa parte das situações, vai nos deixar, no mínimo, constrangidos. Porque a gente vai perceber que estava gritando. No mínimo. E aí, dependendo do que a gente estivesse falando, o que a gente vai perceber com esse silêncio, né, vai nos gritar ainda mais. E é sobre isso. É sobre esse exercício de perceber que talvez o outro não esteja em condição de conversar, de dialogar e de silenciar. Mas que nós precisamos, né, é perceber dentro desse burburinho, enxergar a situação de longe, né? Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas onde foi que essa briga começou? Como foi que essa contenda se deu? A gente nem sabe por que começou a brigar. A gente sabe que está brigando. Mas às vezes quando a gente olha a situação de longe, o tempo já passou, os ânimos já se acalmaram, a gente diz assim, nossa, que motivo fútil, né? Que coisa mais sem sentido que gerou essa ou aquela discussão. Mas, Thalita, a gente está falando da paz no mundo e você está falando sobre uma discussão na minha casa? É sobre isso. Enquanto a gente não consegue agir no macro, porque a gente não vai conseguir agir no macro, se a gente não conseguir agir dentro da gente mesmo. Se a gente não é capaz de abrandar uma contenda com os nossos companheiros, com os nossos filhos, com a nossa família, como é que a gente imagina que nações tão distintas, com perspectivas tão diferentes da vida, vão conseguir negociar, conversar e chegar a um consenso? Se nós estivéssemos nesse lugar dessas pessoas que não conseguem negociar, a gente conseguiria fazer diferente se a gente sequer está conseguindo negociar em casa com pessoas que, em tese, viveram experiências parecidas, cresceram conosco ou nasceram de nós. Então, é sobre isso. É sobre pensar a mudança de dentro para fora. E aí Emmanuel continua. Ao preço da própria renunciação, disse-nos o Senhor, a minha paz vos dou. E aí a gente volta para o ponto mais importante. Precisa estar claro. É a paz do Cristo, não é a paz do mundo, não é a minha paz e não é a paz de Deus. É a paz do Cristo. É aquela paz que é capaz de nos manter em equilíbrio, mesmo que o mundo esteja desabando ao nosso redor. É aquela paz que nos permite crer em Deus, não se turbe o vosso coração. Crê em Deus e crê em mim. É aquela paz que ela não vai balançar porque, de repente, alguém na minha casa não acordou de bom humor. É aquela paz que não vai se transformar porque, de repente, naquele dia, o meu chefe achou que as coisas deveriam ser feitas de uma outra forma. Ou que o meu colega agiu de uma maneira que eu não acho legal. Ou que eu ouvi algo do meu companheiro. É aquela paz que vai permanecer comigo, mesmo que todos ao redor estejam inquietos, porque ela, assim como a fé, assim como o amor, assim como todos os sentimentos que nós precisamos cultivar, ela me pertence. Ela não está na mão do outro. Eu costumava brincar e dizer assim, ai, isso tira a minha paz. Ou fulano tira a minha paz. Ninguém pode tirar a nossa paz, porque não está na mão dele fazer. Ele pode até causar uma turbulência no ambiente, mas a paz ele só vai tirar se nós, de fato, já não estivermos com ela. E é sobre essas questões que a gente precisa refletir. E aí Emmanuel conclui dizendo o seguinte, e para que a paz se faça, na senda em que marchamos, é preciso que a causa do nosso próprio esforço se faça a paz em nós.
a fim de que possamos irradiá-la em tudo, no amparo vivo aos outros. E aí Emmanuel reforça, dizendo que ela é de dentro para fora. A gente não vai encontrar a paz no ambiente para que a gente se aquiete, não. Porque pode ser o melhor ambiente do mundo. Se a gente tiver com um turbilhão aqui dentro, não vai dar jeito. Não vai. É um exercício nosso, individual, íntimo, e que não é só um sentimento. E aí precisa que isso fique claro na nossa cabeça, sabe? A gente não encontra a paz apenas sentando e esperando que ela nos tome. Paz é trabalho, paz é movimento, paz é exercício. Por que que eu estou dizendo que paz é tudo isso? Porque a paz ela só se estabelece se a gente consegue construir um convívio harmônico, empático, desejando o bem ao outro, fazendo o bem ao outro, fazendo ao outro aquilo que a gente gostaria que fosse feito com a gente. E é assim que se constrói, né, esse universo interior que nos propicia a paz. E para finalizar minha fala, eu trouxe um texto que eu achei muito bacana. É de um site, me parece também que uma revista chamada Momento Espírita. Texto sobre o significado da paz. É só um trechinho desse texto que eu acho que vai nos fazer clarear algumas ideias. E aí ele fala sobre o significado da paz. Trata-se de um estado de consciência em harmonia com as leis divinas. Perceba, ele não diz que a paz é o lugar onde a gente está, o ambiente, ou se as pessoas falam baixo, se falam alto. Não. É um estado de consciência em harmonia com as leis divinas. Ou seja, não teremos paz se não estivermos alinhados com a lei divina. Por quê? Porque este é o caminho, a verdade e a vida. E aí ele continua: a paz não se identifica na imobilidade. Não é apenas parar, ficar sentado e esperar ela chegar, porque ela não vai. É um sublime estado de consciência feito de serenidade e harmonia. É um profundo silêncio interior que não depende das ocorrências do mundo. Então, é sobre isso. É sobre tudo mais estar muito inquieto e ainda assim nós conseguirmos alcançar esse estado de harmonia, de silêncio interior. Quando ele fala de silêncio interior, não é apenas calar os nossos pensamentos, ou é mais do que isso. É um silêncio divino, é estarmos cheios de amor pelo outro, né? É esse silêncio que está em consonância com a lei, no mesmo caminho que o Cristo nos propõe. Essa paz somente pode ser desfrutada por quem ama o progresso e trabalha no bem. E aí, eu acho que é sobre qual caminho seguir. É a paz de quem ama o progresso e trabalha no bem. Enquanto nós estivermos alimentando sentimentos de raiva, de vingança, de ódio, de contenda, de inquietação, a gente não vai conseguir alcançar essa paz. Ela precisa que a gente se esvazie de tudo isso, para que possa, efetivamente, o ensinamento do Mestre criar raízes profundas na nossa existência. Porque, a partir daí, a nossa única e principal preocupação vai ser o trabalho no bem. E todo o resto vai deixar de existir. Porque quando a gente consegue alcançar esse local, nada mais tem valor. O que tem valor é esse amor do Cristo que desperta em cada um de nós e a nossa capacidade de expandi-lo para o nosso próximo, de transformar esse amor na caridade e em tudo aquilo que o Evangelho nos convida. Porque, embora os assuntos dentro do Evangelho eles sejam separados, né? Um dia se fala de paz, outro dia se fala
de humildade, outro dia se fala de combater o orgulho, mas é tudo junto. Não dá para você exercitar o perdão sem você fazer outras tantas coisas. Não dá para você construir a paz sem você fazer outras tantas coisas. E é por isso que nós precisamos começar por algum caminho, né? A gente precisa encontrar aquilo que neste momento nos é possível fazer. Nos é possível silenciar, é possível desligar o jornal e ler um trecho do Evangelho? Ótimo. É possível um pouco mais? É possível transformarmos isso em ação, de fato, ajudando o nosso próximo? Maravilha! Mas a gente precisa começar por algum lugar. E esse algum lugar, com certeza, é que a gente consiga identificar aquilo que a gente acha que nos tira a paz, porque aí a gente vai encontrar na gente onde é que está o problema, né? E que Deus nos abençoe, que abrange os nossos corações, que abrange as nossas mentes e que nos permita, acima de tudo, vivenciar essa rica experiência que é o Evangelho dele, né? Nos tornando pessoas um pouquinho melhores e fazendo bom uso dessa oportunidade fantástica que é de estarmos aqui encarnados. E que uma excelente noite para todos, né? O pessoal que está nos acompanhando pela internet, que a gente consiga exercitar parte dos ensinamentos do Cristo, para que a gente consiga caminhar, porque estar parado é uma perda de tempo, né? Que assim seja.